qual é o argumento que a gente escuta quando, por exemplo, nós publicamos a carta, e, claro, muitos economistas discutiram o assunto, né? No fundo, é o argumento, vamos persistir no erro, né? Porque eu não vi nenhum argumento dizendo, não, o Brasil chega fácil a 3%. Eu tenho aqui a projeção de não sei qual banco é 3%. Ninguém disse que chega em 3% fácil. Ninguém disse que chega em 3%, já estamos 2 anos com juros altos para chegar em 3%. Ninguém disse que nem em 27% chega em 3%. Então, quando a gente está dizendo 3% é baixo demais, além de ter bibliografia robusta dizendo que, de fato, o ideal é em torno de 4, 4,5 por aí, a gente propôs 4, não tem ninguém dizendo tecnicamente por que é 3, tá? Primeira coisa. Não tem ninguém dizendo vai dar certo 3, ninguém. Ok? Mas, mexer não. Aí eu acho que é um pouco de questão de postura. Quem tem um pouco de liderança, quem não tem. O cara que só quer seguir o que o colega dele fala no mercado, ele não vai falar, não vou mexer. Mas o cara que, ao encontrar um problema, pensa até o fim e fala, bom, mas tem que dar uma solução. Agora, só destacar para os nossos internautas aí, para nós aqui. Olha o que representa, Caio, para o país, em termos de valores, o que o professor Demian Fioca está destacando. Claro. Impressionante, né? Sim. Não, em termos de valores, chuta isso aqui para os nossos internautas. Não, dá para fazer. Olha, chutando, por alto. Vamos dizer. Digamos que a taxa de juros média normal de um regime de alta inflação, país desenvolvido, latino-americanos, em desenvolvimento, seja 1,5%. Digamos que a nossa seja 6,5% agora. Tá. Né? 5% a mais de taxa real. Tá. Né? A dívida pública brasileira, em torno de 80%, vamos dizer, é 4% do PIB por ano. O PIB é o quê? Uns 12 tri agora? Isso. Então, estamos falando de 120. É isso, né? 480 bi. E aí eu queria realmente contestar de maneira muito direta aqueles que dizem, não, se você mexer na meta de 3 para 4, a expectativa vai passar para muito mais e a expectativa vai fazer a inflação subir ainda mais. Então, em vez de ganhar a margem entre a inflação e a meta, você vai perder. Certo? Não tem sentido esse raciocínio. Desculpe dizer. Você pode fazer tal, não, porque você vai ver que não tem número e não tem sentido. Por quê? Porque a soma das partes não pode dar mais do que 100%, pô. Certo? Então, primeira coisa, o que compõe as expectativas? A meta de inflação é uma das coisas, mas é só a meta de inflação? Se o câmbio sobe, a expectativa não sobe? Se o câmbio cai, a expectativa não cai? Então, o câmbio é uma parte. O nível de desemprego, não é? Para onde a inflação passada. Ou seja, as expectativas em si não são 100% formadas pela meta de inflação, né? Teve um economista que até, eu não conheço pessoalmente, provavelmente é um bom economista, mas ali acho que não foi muito feliz na contestação da nossa carta na Folha, diz o seguinte, não, pense em uma economia em que... Pode falar o nome dele, não tem problema. Eu realmente não lembro, mas eu gosto de gentil. Mas o que diz o seguinte, pense em uma economia com 2 setores, ou 2 empresas, uma segue a inflação passada e outra segue a meta. Se você subir a meta em um, essa aqui vai subir em um, o único resultado vai ser a inflação a mais. O sujeito quer discutir política monetária num modelo simplificado que não tem lugar para política monetária. Porque se um preço segue o passado e outro segue a meta, o juros faz o quê? O câmbio faz o quê? Então, assim, é chute isso de dizer que vai subir mais a expectativa. Não vai. Então, primeiro, a expectativa de inflação é influenciada só em parte pela meta. Certo? Tem outras coisas que influenciam. Lógico. E segundo, a inflação mesmo também é influenciada pela expectativa só em parte. Certo? Parte é o desemprego, parte é o câmbio, parte é o crescimento, parte é a política monetária, só em parte é a expectativa. Em parte é a persona do policymaker também. Também, credibilidade e tal. Então, ou seja, uma fração de uma fração, obviamente, não dá mais do que um, né? Certo? Então, qual é o impacto aqui de mexer nas expectativas? Supondo que mexer a meta desse 100% de impacto nas expectativas, que já não dá. Na inflação futura, 10%. E além do seguinte, nesse momento que nós propusemos 4, tem uma coincidência, não só coincidência, porque a gente estava olhando o que estava acontecendo, é o seguinte, você tem que a inflação já está em torno de 4, que as projeções são de 3,6 e 3,5 ou 3,8, em torno de 4. Aí você põe a meta em 4, alguém vai dizer, agora não vai ser 4. Amigo, a inflação está em 4, a inércia está em 4, as projeções estão em 4, por que se eu puser a meta em 4 não vai ser 4? Entendeu?
Ou seja, aí é achar que formação de expectativas é tipo jogo de truco. Não, você falou 4, então tu põe 5 e tal. É chute, pô. Não vai acontecer essa quebra de expectativas, certo? Você vai migrar daquele ponto que o Aloysio chama de low, com pouca credibilidade, baixa com pouca credibilidade, para um ponto de um pouco mais alta com mais credibilidade.